E aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um fundo de papel que foi muito negociado no ano passado. É isso aí, já estamos em 2021. Feliz ano novo a todos. Vamos falar do Habitat, o Habit 11. E no final do vídeo nós vamos fazer um rápido comparativo com a HCTR e também o BARI, dois fundos sobre os quais eu já falei aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição o link para os vídeos. Se você quiser um pouquinho mais sobre eles, entra lá. Aproveitando aí, se você gostar do vídeo, se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos e com informações aqui do site Funds Explorer e também do relatório gerencial, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do Habitat. Bora pro vídeo. Bom, o Habitat, o Habit 11, como eu já disse, ele é um fundo de papel. A sua última cota aí estava na casa dos R$121 e o seu valor patrimonial é de 101. Portanto, a gente vê que ele está muito acima. Seu PVP é de 1,20, portanto ele está 20% aí acima do seu valor de patrimônio, mas é um fundo que vem pagando bons dividendos, né? O último rendimento anunciado a ser pago agora em janeiro, no dia 15, referente ao mês de dezembro, é de R$1,50, o que deu, com base na cota do último dia de dezembro, um dividend yield de 1,23. Seu patrimônio ainda é modesto, entre aspas, né? De 550 milhões, e no último ano, principalmente nos últimos meses, ele foi bastante negociado. 24, quase 25 mil negociações diárias. E a gente vê o gráfico aí dos últimos 12 meses, correspondentes, portanto, ao ano de 2020, em que ele começou lá em cima, muito esticado, até acima do que ele está hoje, mas com a crise que se abateu aí sobre o mundo, a cota despencou, foi a R$80, e de lá para cá veio se recuperando, ultrapassou ali o valor de patrimônio, e hoje está muito acima, o que acaba sendo um problema, porque não tem um ponto de entrada ali que possa te dar uma segurança. Temos aí na tela os dividendos pagos desde setembro de 2019. A gente vê que no final aí de 2020 ele aumentou bastante os dividendos e deu aí um rendimento superior a 10%. A gente vê que em todo esse período o dividend yield nunca foi inferior a 0,60 e a gente vai entender melhor por que disso agora entrando no relatório gerencial dele. Bom, o Habitat Recebíveis Pulverizados, como o próprio nome já diz, é um fundo de CRIs lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados. O que significa isso? Basicamente, ele trabalha com CRIs de dívida de pessoa física. Esse fundo ele tem como gestora a Habitat Capital Partners e o administrador é a Vortex. E eu destaquei aí embaixo a nota do gestor a respeito do fundo e ele explica justamente isso. A estratégia de investimentos do Habitat reside em ter ativos residenciais pulverizados, com origem em todas as regiões do país. A gente vai ver daqui a pouquinho, e somente na região norte é que eles não têm operações. Eles têm foco em setores pouco atendidos, que seriam os loteamentos e a multipropriedade. Para entender um pouquinho melhor o que é a multipropriedade, assiste o vídeo que eu fiz lá a respeito do HCTR, lá eu falo um pouquinho a respeito disso. E eles também destacam a questão das garantias do fundo e o acompanhamento que eles fazem dessa carteira. Uma das reclamações aí dos cotistas do Habitat é que apenas 69% do patrimônio está em CRIs e que 27% está ali em ativos de liquidez. Mas o próprio gestor, nesse último relatório, diz que em janeiro espera diminuir essa posição de liquidez para 12%. E ele tem 3% de FIIs. Aqui a distribuição por indexador, a gente vê que basicamente ele é um fundo indexado à inflação, sendo quase 60% em GPM e o restante em IPCA e INPC. Aqui vemos a distribuição geográfica, a maior parte dessas operações está concentrada em São Paulo, com 25%, Goiás vem logo a seguir, com 20%, é um lugar que tem muita multipropriedade, e em seguida o Rio Grande do Sul, com 14%. A carteira de FIIs, uma posição pequena, mas estão aí os FIIs do fundo. O Habitat ele tem 34 operações de CRIs, como a gente vê aí, mas vamos dar um zoom. Agora sim, melhorou. A gente vê aí, ó, CRI, Resort do Lago, multipropriedade, Chateau do Golden Lagueto, Gramado Bonavita e por aí vai. E aí vemos as taxas, né? Tem taxas ali ó, de 14%, 15%, tem uma de 16% aqui que eu deixei passar, tem também de 18%, e tudo IGPM, IPCA. Os vencimentos são longos, a gente vê aí, os mais curtos são de 2024, a gente tem alguns que são depois de 2030, 2032. As operações estão bem distribuídas, a gente vê que não tem uma grande concentração em nenhum deles. E o duration, que é o prazo médio dos recebimentos, é um prazo bem bacana. O mais longo aí tem a média de 4,5,
mas tem algumas operações em que o duration é inferior a 2 anos. Essa é uma coisa bacana do fundo, para minimizar os riscos. O que ele faz? Ele investe em operações em que as obras já estejam ou 100% concluídas ou bastante avançadas. A gente vê que a maioria está ali com 60%, 50%, 75%. Tem uma ou outra ali que está em estágio inicial, 12%, 19%, mas a maioria está acima dos 70% das obras. E também operações em que as vendas ou já tenham sido concluídas ou estejam muito avançadas. Não vamos detalhar aqui toda a carteira, eu deixei o relatório no link aqui, está na descrição, você pode olhar lá e entender no detalhe, mas aqui tem 2 das 34 operações. Essa primeira aí, o Resort do Lago, em Caldas Novas, um destino muito procurado, e esse é um CRI de multipropriedade. É uma cota sênior, ou seja, tem prioridade no recebimento, IGPM mais 12, IGPM mais 14, e ali no meio ele traz as garantias dessa operação. Então vemos que todas as operações têm muitas garantias, e do lado direito a gente tem ali mais informações a respeito dessas operações. É isso aí, agora vamos fazer um combate triplo aqui. O Habitat versus o HCTR, o Hectare e o Bari. Vamos comparar os 3. E só para explicar como é que vai ser a pontuação, o primeiro marca 2 pontos, o segundo marca 1 ponto e quem ficar por último não marca nada. Em relação ao patrimônio, a gente vê aí uma ligeira vantagem do Habitat, que fica à frente do Hectare, e muito à frente aí do Bari. Portanto, 2-1-0 para o Habitat. Em relação à liquidez diária, aí o Hectare está muito mais à frente, 6,8 milhões de negociações diárias, contra 2,9 do Habitat e 1 milhão do Bari. Portanto, nesse round, o Hectare marcou 2 pontos, o Habitat 1, empatou aqui para eles, ficou 3-3, e o Bari continua com nada. Em relação ao número de cotistas, também o Hectare leva vantagem, 49 mil contra 18 mil do Habitat e 8.500 do Bari, portanto 4-5-0. Quando o assunto é PVP, aí o Bari tem ainda o melhor indicador, apesar de também estar caro, 1,14, o Habitat 1,20 e o Hectare está realmente muito esticado, 1,26, então o Hectare não pontua aqui, 1 pontinho para o Habitat e os dois primeiros aí do Bari nessa disputa, portanto 5-5-2. Em relação às taxas, todos eles têm taxas aí elevadas, mas até mesmo porque um fundo de papel dá muito trabalho, mas a gente tem que diferenciar aqui. E o Hectare ainda tem uma taxa menor, 1,20% sobre o patrimônio líquido anual, contra o 1,30% dos outros dois, portanto o Hectare aqui marca 2 pontos, 1 ponto para o Bari, que tem a taxa de performance aí de 15% sobre o que exceder o CDI, mais 1,5%, já o Habitat é 20% sobre o que exceder o CDI. Portanto, nada para o Habitat, 2 pontos para a HCTR e 1 para o Bari, 5-7-3. O Dividend Yield em 12 meses. O Hectare mais uma vez vence, mais 2 pontos para ele, 1 ponto para o Habitat, com 10,27 e 9,32 para o Bari, então não marca nada, mas os 3 aí pagam bons dividendos, são boas opções aí nesse quesito. 6-9-3. E aí, em relação às operações, a gente vê que o Hectare ele é muito mais diversificado, são 49 operações, traz mais segurança para o cotista, 34 operações do Habitat e apenas 9 do Bari. Portanto, a gente fecha aqui a nossa disputa em 7 para o Habitat, 11 para o Hectare e 3 pontos para o Bari. É isso aí. Chegou a hora de avaliar um pouquinho, conceituar o Habitat. Também vamos atribuir aqui um conceito para a HCTR e para o Bari. Bom, vimos que esses 3 fundos têm na sua carteira recebíveis imobiliários, têm o objetivo de oferir altos dividendos aos seus cotistas, porém, estão expostos aí a alguns riscos. Talvez o Bari tenha papéis mais seguros, porém, ele tem um risco ainda de concentração, de poucas operações. O Habitat e o Hectare tem muitas operações, mas nesse quesito aí o Hectare ele fica na frente, né? Mas falando do Habitat especificamente, vejo que ele tem um pouco mais de risco, por estar concentrado também basicamente em 2 setores, o de loteamento e de multipropriedades. Mas o Hectare também tem muita multipropriedade, mas eles têm também crise de outros setores. Vejo que o Habitat tem várias travas de segurança, procuram trabalhar com imóveis já performados ou próximos do término das obras. Contudo, é um fundo ainda relativamente novo, tem muito ainda para mostrar, embora o Hectare não seja tão mais velho, mas teve um pouco mais de tempo para provar aí o seu valor. O grande problema aí dos 3 é a questão do PVP. Eles estão caros para entrar e por isso talvez seja melhor esperar para poder entrar nesses papéis. Diferentemente de um FII de tijolo, o FII de papel é marcado a mercado
E se em algum momento o mercado entende que ele precisa voltar ao seu valor, eu posso ter alguma perda ao longo do caminho. Portanto, o meu conceito aqui para o Habitat é de 6 joinhas, 7 joinhas para o HCTR e 5 joinhas para o Bari. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e assim você vai saber toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço a todos e um feliz 2021!